assentado mesmo como você está, feche os seus olhos e vamos orar. Senhor, nós te louvamos por este domingo, um dia especial, onde, Senhor, a comunidade cristã, o teu povo, a tua família, a igreja cujo cabeça é Cristo, se reúne para buscá-lo, para adorá-lo de forma conjunta e poder, Senhor, ó Deus, exaltar o teu nome. Louvamos o teu nome por este privilégio que temos e pedimos que o Senhor nos abençoe, que o Senhor, ó Pai, se agrade da nossa reunião, do nosso ajuntamento, que o Senhor seja exaltado em todo o tempo e em todos os atos, Deus, desta tarde, já agora aqui na escola bíblica e também no nosso culto de adoração. Pedimos que o Senhor abençoe a todos os que já estão aqui, se encontram conosco, e também aos irmãos que estão a caminho. Pedimos que o Senhor, ó Deus, os guarde e nos abençoe. E pedimos que o Espírito Santo, Senhor, nos envolva, nos edificando e nos conduzindo em tudo, e que tudo seja para a glória do teu nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Então, queridos, eu não estou vendo o Douglas aqui, Silvio. O Douglas já está lá embaixo? Está com os jovens lá? Ah, tá, ele está na recepção, está escalado. Bom, nós estamos iniciando o nosso segundo bimestre hoje, né? Então nós estamos com um novo tema que a partir de hoje, neste mês de maio e no mês de junho, estará sendo estudado aqui no nosso grupo menor da IBD, né? Junto com a nossa classe aqui, e os jovens também estarão se reunindo. Eles estarão com um tema, o tema do discipulado, e só que o material deles chega agora essa semana. Então, domingo que vem eles já terão nas mãos o material para a ministração lá na classe. Eu ia comentar que eles poderiam ficar aqui hoje, tá? Então acho que é bom talvez avisar lá o Douglas, que vai estar ali embaixo já e recebendo os jovens, para que conduza os jovens para cá. E aí sim, a partir do próximo domingo, ele estará à frente da classe lá com os jovens, já com o material em mãos, tá bom? Nós temos a classe aqui, temos a classe dos batizandos, o Ministério Infantil, que acolhe as crianças, e essa é a estrutura da nossa escola bíblica. Amém, queridos? Então, nesta tarde, nós vamos iniciar este tema, este assunto, né? A gente divulgou hoje nos grupos, Cristo em cada escritura do Velho Testamento. Qual é o nosso objetivo, queridos? O nosso objetivo com o estudo deste bimestre é justamente olharmos para as escrituras lá do Antigo Testamento e vermos Cristo, como Cristo ali é revelado, como Cristo ali é manifesto. Agora, esse estudo também tem outros objetivos laterais que nos ajudam muito, né? Uma compreensão melhor do Velho Testamento, aquilo que a gente chama de uma cosmovisão da história da Bíblia, né? Nós cristãos precisamos entender o enredo todo da palavra de Deus, o seu começo, o meio e o fim, né? Entender o que Deus escreveu, por que escreveu, com qual objetivo. Então é muito bom quando nós conseguimos ter uma visão de toda a história, partindo já desde lá, a criação, a eternidade passada, a criação, passando pela história da queda, passando pela redenção, passando e chegando, né, na glorificação. Então a compreensão do Novo Testamento é fundamental para todos nós. Então esse estudo também aqui vai nos ajudar nisso, porque ele não deixa de ser uma visão panorâmica de todo o Velho Testamento, como nós vamos ver ao longo das aulas que aqui teremos, né? Por que todo cristão deve não apenas ler, mas estudar com cuidado o Velho Testamento? Por isso, também porque a gente tem muito claro que o Velho Testamento é a maior porção da nossa Bíblia. Então faz total sentido conhecermos, né? Estaremos conhecendo a Bíblia, se conhecermos o Velho Testamento, em grande parte do seu conteúdo, né? Porque também há uma relação muito
forte com o Novo Testamento. A relação do Velho com o Novo, ela é muito forte. O Velho Testamento, ele na verdade ilumina, né, o que o Novo Testamento vai ser. Se nós não tivéssemos o Velho Testamento, o Novo Testamento seria algo talvez um pouco obscuro para nós, né? Então há uma continuidade entre esses dois conjuntos de livros da Bíblia, e que Deus, por sua graça e soberania, manteve e fez chegar a nós para que pudéssemos então conhecer o seu propósito. Eu já citei essa frase algumas vezes, né? Agostinho, ele dizia que o Novo Testamento está oculto no Velho, né? Está oculto no Velho. Então, nós vamos ver a graça de Deus, a mão de Deus operando, né, no Velho Testamento, a redenção e o seu propósito para nós. Amém, queridos? Então vamos, com a aula de hoje, atingir o seguinte objetivo. Vamos fazer uma rápida passagem por todo o Velho Testamento. Garanto para você que você vai hoje conseguir ter uma visão geral do Velho Testamento, do início ao fim, em poucos minutos, em alguns passos que nós aqui vamos ver, né? Para que então, a partir da aula que vem, nós possamos então ir e mergulhar, aí sim, em cada livro, começando com os livros do Pentateuco, depois os livros históricos, os livros poéticos e os livros proféticos. Então a aula de hoje vai servir para nos dar uma visão geral, abrir a nossa cabeça para aquilo que é o Velho Testamento. E a gente aqui procurou trazer alguns gráficos e algumas imagens que podem nos ajudar a compreender melhor a cronologia, os eventos de todo o Velho Testamento. É uma oportunidade também de tirarmos nossas dúvidas aqui, né? Ou de ficar com mais dúvida ainda, né? Então você tem liberdade, meu irmão, de participar. A gente tem um microfone que o pessoal do nosso apoio aqui de som costuma deixar pronto para que você possa, querendo, né, contribuir, né, perguntar, fazer alguma consideração, para que a aula seja então mais interativa e possamos potencializar aqui os aprendizados, amém? Costumo dizer que a sua dúvida pode ser a dúvida de outro. E se você pergunta, isso pode ajudar muito a compreensão por parte de outros irmãos também. Bom, este primeiro gráfico aqui nos ajuda a vermos, através de uma sequência de principais personagens e eventos, alguns eventos, a maior parte personagens, o que é o Velho Testamento. A gente vai começar então com Adão. Adão já lá na criação, né? Obviamente que Eva também estava ali ao seu lado, né? Mas Adão é o primeiro personagem ali relevante que marca o início do Velho Testamento. Depois de Adão, a gente tem Noé. Noé, com quem Deus fez uma aliança, com quem Deus então faz um pacto, começa ali os seus sucessivos pactos que apontam para a redenção, que apontam para Cristo. Então Noé é um personagem nessa sequência aí que vem logo depois de Adão. Depois nós temos Babel, né? Se você se lembra, Babel era uma cidade e Deus ali, ele através de uma ação sobrenatural, vai depois confundir as línguas. Nós vamos ver no detalhe um pouco mais à frente, mas ali os homens se reúnem para construir uma torre, a Torre de Babel, e Deus ali vai intervir. Nós temos Abraão logo na sequência, um homem chamado por Deus. Deus faz um pacto com Abraão, é um segundo pacto, aliás um terceiro pacto, porque tem o pacto com Adão, tem o pacto com Noé e agora vai haver um pacto feito com Abraão. Deus chama Abraão, tira ele da sua terra e vai fazer uma aliança com ele. Depois temos Isaac, seu filho. Isaac tem um filho chamado Jacó e um outro chamado Esaú, mas aí o destaque aqui é para Jacó, o continuador da aliança. Depois nós temos José, um dos filhos de Jacó. Jacó teve uma boa turma de filhos.
aparece José no enredo, na história, né? Alguém que Deus vai usar de uma maneira poderosa para a continuidade da aliança já começada lá com Abraão. Depois de José, nós temos a presença do grande líder, né? O advento do surgimento deste grande líder do povo de Israel, que foi Moisés. Você com certeza ouviu falar de Moisés. Depois de Moisés, nós temos Josué, que vem ser o substituto de Moisés quando da sua morte, na condução e na liderança do povo de Israel. Depois de Josué, nós temos Samuel. Josué entra na terra, Israel se estabelece, há um período ali de uns 430 ou 450 anos de uma certa um certo desgoverno na nação de Israel, mas Deus levanta, enfim, depois, o profeta Samuel, que foi o último juiz de Israel e o primeiro profeta do povo de Deus. Depois nós temos Davi, a quem Samuel, né, ungiu como rei, e nós temos aí o pacto com Davi, a aliança com Davi, né? A última tinha sido lá com Moisés, depois de, né, ter feito com Adão, com Noé, com Abraão, com Moisés. Deus vai fazer uma aliança agora com Davi. Davi tem um filho, seu filho Salomão, que reina no lugar de Davi logo após a sua morte. E depois de Salomão nós temos um evento, não mais um personagem, mas um evento que a gente chama de divisão do reino. O reino de Israel, que havia sido governado por uma monarquia durante 120 anos, 40 anos com Saul, 40 anos com Davi e 40 anos com Salomão, agora sofre uma divisão, né? Esse reino vai ser dividido. Então Israel vai passar a ter dois governos paralelos, um governando uma região e outro governando uma outra região, e nós vamos ver isso também mais à frente com um pouco mais de detalhes. Depois dessa divisão do reino e de um período de sucessivas atitudes de ambos os reinos e seus governantes, de idolatria, de injustiça social e desobediência a Deus, Deus então levanta inimigos que tornam cativo o povo de Israel. Primeiro o cativeiro assírio, que faz cativo uma parte do povo de Israel, né? A nação do reino do norte, né? Cuja capital era Samaria. Essa parte do povo é levada cativo por Senaqueribe, e eles então têm a sua identidade, né? Como povo, como nação, destruída no cativeiro assírio. E alguns anos mais à frente, chega a vez do reino do sul, Judá, a segunda parte do reino, que foi dividido, levada cativa por Nabucodonosor, lá para a Babilônia. Depois disso, Esdras, personagem que surge para trazer de volta alguns do cativeiro, depois de 70 anos do cativeiro babilônico, Esdras retorna para Jerusalém com alguns do povo. Depois Neemias completa este retorno para Jerusalém. Então eles voltam para Jerusalém depois esses 70 anos, exatamente no ano 70 do cativeiro babilônico. E a partir daí então nós vamos ter um período de 400 anos de silêncio profético, de manifestação profética no povo de Israel, até o nascimento de Cristo Jesus. Esse é o Velho Testamento, da criação até o nascimento de Cristo, um gráfico que nos ajuda aí a entender uma sequência, amém? Mas vamos em frente. A gente vai ver agora uma cronologia que nos ajuda também a entender essa sequência do Velho Testamento. É mais um gráfico que nos ajuda. Você tem aí a sua Bíblia. Se você for lá no índice, logo no início da sua Bíblia, você vai ver lá o índice dos livros do Velho Testamento, começando lá por Gênesis, até chegar a Malaquias, e a gente tem uma impressão de uma cronologia, né? Naturalmente a gente tende a pensar assim,
que começa lá com o livro de Gênesis e vai até o livro de Malaquias, passando por todos aqueles 39 livros do Velho Testamento. O que esse gráfico vai nos mostrar é a real cronologia, como é a cronologia de todos os livros do Velho Testamento, de uma forma mais precisa. Nós vamos ver que, de fato, alguns livros que estão numa sequência aqui, não quer dizer que eles são uma sequência do livro anterior, vem depois. Por exemplo, né, o livro de Jó, o livro de Cantares, não quer dizer que eles vêm de uma sequência após o livro anterior. Nós vamos ver como esse gráfico nos ajuda a entender isso. Então, por isso que eu intitulei aí a cronologia dos livros do Antigo Testamento. A gente vai começar com o livro de Gênesis. Gênesis, de fato, é um livro que, de forma cronológica, foi o primeiro livro a ser escrito, né, como sendo o primeiro livro do Velho Testamento. Cronologicamente, ele vem primeiro. Depois de Gênesis, nós temos o livro de Êxodo, né? Então, até aí, nós estamos aí no caminho, Gênesis, Êxodo, né? E aí a gente vai para um terceiro livro, que você já deve estar imaginando aí, que talvez seja qual? Gênesis, Êxodo, Levítico, né? Então, vamos ver se é Levítico mesmo. Nós temos o livro de Números. Cronologicamente, há um salto aí, né? Pula-se aí alguns livros. Então, pela cronologia, nós temos depois de Êxodo, o livro de Números. Aí você vai perguntar, mas e o livro de Levítico e o livro de Deuteronômio? Né? Nós vamos ver depois, tá bom? Depois de Números, nós temos Josué. Josué seria um quarto livro aí nessa cronologia. Já pulamos aí também alguma coisa. Depois de Josué, nós temos Juízes. Aí na nossa Bíblia, realmente Juízes está depois de Josué, tá? Depois, nós temos o livro de 1 Samuel. Cronologia nos indica a sequência com o livro de 1 Samuel. Depois do livro de 1 Samuel, 2 Samuel. Depois de 2 Samuel, 1 Reis. Depois de 1 Reis, 2 Reis. Depois de 2 Reis, nós temos Esdras. Depois de Esdras, nós temos Neemias. Isto é a cronologia do Velho Testamento. Todos os livros que não estão aí, nós vamos precisar entender onde é que eles se encaixam, tá bom? E aí é o que nós vamos ver daqui para frente. Mas isso depois já te ajuda. E eu depois vou deixar, queridos, esses slides com os irmãos, tá bom? Cada aula nós vamos disponibilizar os slides de alguma maneira nos grupos aí, para você poder ir tendo este material com você, tá? Bom, então vamos avançar? Vamos ver então essa cronologia, tá? Do jeito que ela apareceu aí, de Gênesis até Neemias, vamos ver um a um como essa cronologia ela é mais detalhada. Bom, Gênesis, cronologicamente, o livro de Gênesis vai narrar o período da criação, desde a criação até o evento de José no Egito, tá bom? E nós temos neste período cronológico o livro de Jó. O livro de Jó, com quase toda certeza, né, porque 100% de certeza mesmo nunca se tem, mas a probabilidade, provavelmente, né, o livro de Jó é desse período. Quando o livro é escrito, ele está sendo escrito com base no contexto de Gênesis, no contexto patriarcal. Inclusive, quando a gente vê Jó, a gente vai ver no livro de Jó expressões e textos, evidências internas que remontam ao período patriarcal. Então, no período cronológico da escrita de Gênesis, nós temos o livro de Jó também, tá? Jó pertence a esse período. Depois de Gênesis, Êxodo. Cronologicamente, Êxodo vai narrar a história do Velho Testamento, que vai do nascimento de Moisés até a entrega da lei e da planta do tabernáculo também, lá no Monte Sinai. Quando você lê Êxodo, é exatamente este período que você vai ver compreendido ali. E o livro de Deuteronômio,
ele pertence a este período. Quando você está lendo, então, na sua Bíblia Deuteronômio, você está dentro do contexto do período de Êxodo, da história que vai desde Moisés, o seu nascimento, até o Monte Sinai e a entrega da lei ali no Monte Sinai. Em terceiro lugar, nós temos o livro de Josué. O livro de Josué, ele narra a história compreendida desde a entrada do povo, né, a preparação ali para a entrada da nação de Israel na terra de Canaã. Então, desde aquele período, que foi, né, inclusive um período que foi governado, aliás, liderado por Josué, porque Moisés havia morrido, né, então, desde a preparação até a tomada de Canaã. Então, este é o período, né, da história narrada aqui no livro de Josué, né, até então a sua morte, tá bom? Próximo, Juízes. Bom, Josué morre, né, e o livro de Juízes, então, ele vai narrar a história a partir da morte de Josué, né, até o início do ministério do último juiz e do primeiro profeta de Israel, que foi Samuel, né? Então, o livro de Juízes vai narrar esse trecho até o surgimento, o nascimento nascimento e o início do ministério de Samuel, tá bom? E o livro de Ruth, ele está neste período. A história de Ruth, ela é uma história que se passa dentro do período dos juízes de Israel. Depois de Juízes, nós temos 1 Samuel, né? Então, 1 Samuel vai narrar desde o nascimento de Samuel até a morte de Saul. Mas você disse, pastor, que o livro de Juízes fala que vai até o ministério de Samuel. Sim, há uma sobreposição ali, né? Quando começa o livro de 1 Samuel, ele parece que volta um pouco a narrativa, vai falar do nascimento de Samuel até o início do seu ministério. Isso é normal acontecer em termos de cronologia na Bíblia. Alguns livros, eles não são exatamente o ponto de partida, né, a partir do livro anterior. Às vezes eles voltam um pouco na narrativa, pegam um pouco da narrativa final do livro anterior e seguem dentro do seu enredo. Então, 1 Samuel vai do nascimento de Samuel até a morte do primeiro rei de Israel, que foi o rei Saul. Depois, o livro de 2 Samuel vai narrar o período, né, do início do reinado de Davi até a compra que Davi vai fazer do terreno onde vai ser construído o primeiro templo, né? Até então, Israel cultuava através do tabernáculo, né? Mas Davi, ele vai construir, aliás, Salomão, né, vai construir o primeiro templo. Então, no final do livro de 2 Samuel, aparece então o evento em que Davi compra a eira de Araúna, né, para ser o local depois para a construção do templo de Salomão. Então nós temos em 2 Samuel esta narrativa e este período, né, do reinado de Davi. E aqui nesse contexto de 2 Samuel é onde nós temos então a maior parte dos salmos, os 150 salmos que nós temos na Bíblia. Quando você está lendo, o pano de fundo é este período aqui do reinado de Davi até o final do livro de 2 Samuel. Por isso que você vai ver muitos salmos remetendo a textos lá de 2 Samuel. Davi escreve o Salmo 51, em que contexto? Está lá no contexto do pano de fundo de 2 Samuel. Então, essa é o período da maior parte dos livros dos salmos, tá bom? O livro de 1 Reis, ele é o período, vai narrar o período que vai da morte do rei Davi até o início do reinado, aliás, da morte de Davi e o início do reinado de Salomão, até o início do reinado do rei Acasias. Nós vamos ver uma sucessão de reis, né? Tanto no livro de 1 Reis
como no livro de 2 Reis. Então, da morte de Davi e o início do reinado de Salomão até o reinado de Acasias, o escritor de Reis vai narrar todos os fatos, né, relativos a todos os reis que governaram nesse período. E é nesse período aqui, nesse contexto, dentro deste pano de fundo, que nós temos a escrita dos livros de Provérbios, Eclesiastes, Cantares de Salomão e os livros proféticos de Isaías, Miqueias, Jonas, Amós, Oséias e Joel, Jonas, Amós e Oséias. Então, esses profetas e esses livros poéticos, eles fazem parte desse período, com exceção de Jó, que, né, narra aquele período, está compreendido no período lá do livro de Gênesis, tá bom? Próximo, 2 Reis. 2 Reis vai falar da história a partir da morte do rei Acasias, até aqueles 2 cativeiros que nós vimos naquele primeiro gráfico, o cativeiro babilônico e o cativeiro da Assíria. Então, essas histórias estão compreendidas lá no livro de 2 Reis. E em 2 Reis nós temos então, aí incluídos neste período, os livros de 1º e 2º Crônicas, os livros do profeta Jeremias, Abacuque, Sofonias, Naum, Obadias, Ezequiel e Daniel. Todos esses livros pertencem a esse período, o período que narra a história de todos os reis a partir de Acasias. Então, lá no livro de 2 Reis, tá? Em seguida, nós temos os 2 últimos livros, né? Esdras e Neemias. Esdras e Neemias, eles vão narrar o período que vem então, depois do ano 70, depois de 70 anos do cativeiro de Judá, do Reino do Sul, lá na Babilônia, sob Nabucodonosor, e depois outros reis que vieram lá da Babilônia. Então, Esdras e Neemias estão narrando os eventos deste período, né, ao fim do cativeiro babilônico. E pertencem a este período, né, também os livros de Ester e os 3 profetas, os 3 últimos profetas do livro do Velho Testamento, que são Ageu, Zacarias e Malaquias. Então, esta é, em rápidas palavras e numa rápida passagem, né, a sequência cronológica dos livros do Velho Testamento. A gente vai fechar hoje com uma visão rápida agora da história, da sequência mesmo da história, e vamos fazer isso em 7 passos. Em 7 passos nós vamos ter uma visão geral de todo o Velho Testamento, da criação até o fechamento das cortinas ali, né, naquela linha que divide o Velho Testamento com o período de 400 anos de silêncio, período que a gente chama de período intertestamentário. Então, eu garanto que para você, que hoje você vai sair daqui especialista em história do Velho Testamento em apenas 7 passos. Isso não é propaganda enganosa, né? Você vai sair mesmo, você vai ter nas suas mãos um bom roteiro para se posicionar dentro do Velho Testamento, quando assim você se sentir sentir necessidade, né? Pastor, eu estou estudando lá o livro de Ester, onde é que eu estou? Com esses 7 passos você consegue se localizar rapidamente em que lugar que você está. Se você está no deserto, se você está no período de reis, se você está lá na criação, né? Se você está na época de Noé, de Adão, se você está em qualquer lugar do Velho Testamento. Você vai conseguir então achar isso rapidinho. Então vamos lá, queridos. Nós temos aí 7 passos e o primeiro passo é o passo que vai da criação até Abraão. Então, lá na eternidade passada, o que acontece? Deus cria céus e terra. Os 2 primeiros capítulos do primeiro livro de Gênesis são os capítulos, né, do início de tudo. Aliás, Gênesis é um livro de todos os inícios. Todos os inícios estão em Gênesis, né? Então você vai ter ali um livro onde você vai ter base
para falar onde tudo começou. Pense em algo, começou lá em Gênesis. Pense em alguma situação, remonta para Gênesis, você vai ver lá, né? Então, Gênesis é o livro dos inícios. Deus lá na eternidade cria todas as coisas, céus e terra, inclui tudo, inclusive nós. Bom, lá em Gênesis também nós temos a queda, vem o pecado, e Gênesis capítulo 3 vai narrar esse triste evento da história da humanidade, essa história de trevas que pairou sobre a criação de Deus. Logo após a queda, nós temos aí a manifestação dos efeitos dessa queda, né? Logo em seguida, Caim mata Abel, o primeiro homicídio, né? Costuma-se falar que eram Adão, Eva, Caim e Abel, a população mundial. Então o pessoal diz que aqui 25% da população mundial foi dizimada num só ato, né? Morte de Abel, o efeito do pecado, o triste efeito do pecado, que se multiplicaria, né, a partir daí por todos os anos da existência da humanidade. Em seguida, o mundo então, logo depois, vai ser afetado por um evento, né, digamos assim, global, né, que foi o dilúvio, a destruição do mundo pelo dilúvio. Está lá nos capítulos 6 a 8 de Gênesis. E logo em seguida, após o dilúvio, Deus ele vai fazer o seu segundo pacto com a humanidade. O primeiro teria sido lá com Adão, quando ele promete um redentor, promete para Adão e Eva que da mulher haveria um redentor que sairia, né, que viria e que esmagaria a cabeça da serpente. Aqui Deus ele estende a sua aliança, né, faz a sua aliança com Noé, o pacto noético de nunca mais destruir a terra pela água, e dá o sinal do arco-íris, né? Mas não era para descansar não, porque se Deus não destruiria pela água, e vai destruir com certeza pelo fogo, né? Mas ele faz um pacto ali de preservação. Noé, eu vou preservar a minha semente. Toda a família de Noé, ele, né, 8 pessoas na arca, significando assim a preservação e a salvação de Deus para com o homem. E por último, a construção da Torre de Babel, um evento em que os homens se rebelam contra Deus, querem constituir uma autonomia, uma independência de Deus, e Deus vem então ali e confunde as línguas, né? E nascem ali as tão amadas escolas de inglês, que nós estamos todo dia querendo estar em uma, né? Estudando inglês, espanhol, alemão, né? Até mandarim a gente tem vontade de aprender, né? E aqui começa tudo, né? As franquias de línguas começam aqui, gente. Bom, passo 1. Vamos para o passo 2, da criação até Abraão, e agora de Abraão até José. O que acontece aqui nesse período? Primeiro, Deus faz uma escolha, ele escolhe um homem. Queridos, sempre na história da humanidade você vai ver Deus fazendo a sua escolha, a escolha pelo homem que ele quer, a aliança com o homem, Deus sempre vindo em direção de nós, fazendo escolhas. Deus olha para Abraão, uma personagem lá de Ur dos Caldeus, uma cidade profana, pagã, idólatra, e Deus falou assim: eu vou fazer uma aliança com Abraão. Deus, de forma soberana, escolhe Abraão. Deus escolhe ele para ser pai de muitas nações. Nós vamos ver Deus aqui acentuando cada vez mais este processo de escolha. Aqui ele começa a escolher os seus. Então está lá em Gênesis 12. Abraão é escolhido, né, e entra numa aliança com Deus. E Deus faz promessas a Abraão e promete-lhe terra, semente e bênção. Abraão, eu vou te dar uma terra de Israel. Foi promessa de Deus. Abraão, você vai ser pai de nações, vou te dar uma semente. Ele não podia ter filho, ele e sua esposa, né, não podiam ter filhos, e Deus faz essa promessa para ele, né?
Deus faz algumas promessas que nós não entendemos às vezes. Eu vou te fazer um grande homem de Deus. Aí você olha para você e fala, eu? Abraão não entendeu nada. Minha esposa não pode ter filho, será que ele não sabe disso? Mas Deus, ele age assim, de maneira diversa da nossa. Muitas vezes não entendemos, mas você vai ter uma semente, uma descendência, e você também vai ser bênção, Abraão. Vou te abençoar, e vou abençoar os que te abençoarem, e em ti serão abençoadas todas as nações da terra, inclusive nós aqui, brasilienses aqui de Taguatinga e região. A bênção de Deus nos alcançou, graças à sua aliança com Abraão. Depois, Abraão tem 2 filhos, Ismael e Isaque. Isaque vai ter outros 2 filhos, Jacó e Esaú. E Jacó vai ter uma boa turma de filhos, Tem 12 filhos e uma filha, Quem sabe o nome da filha de Jacó? Alguém sabe? Não. Tamar não. Quem sabe? Diná, exatamente. Diná, a única filha de Jacó, aqui, junto com os 12 meninos, Essa boa turma de homens. Bom, só para iluminar um pouco, esses 12 homens aqui, os filhos de Jacó, que eram então aí, Rúben, tem ali, Rúben, Simeão, Asser, Issacar, Zebulon, Levi, Judá, Diná, Dan, Naftali, José, Benjamim e Gade. São os 12 homens e a filha também, Agora, esses são os filhos, mas eles vêm a se tornar tribos, E a constituição das tribos, ela difere um pouco dos filhos. Nós vamos ter ali Rúben, aqui, se tornando uma tribo. Nós vamos ter Simeão se tornando uma tribo, Judá se tornando uma tribo, Levi não se torna uma tribo. Nós vamos ter Dan se tornando uma tribo, Naftali, Gade se torna uma tribo, Asser se torna também uma tribo, Issacar, Zebulon, Diná não, José também ele não se torna uma tribo por ele mesmo, mas os seus 2 filhos nascidos no Egito, Benjamim e Efraim e Manassés, aliás, Efraim e Manassés se tornam tribo, e Benjamim, que foi a raspa do tacho de Jacó, se torna também uma tribo. Então aqui nós temos os filhos e aqui as tribos de Israel. Mas vamos para o terceiro passo, queridos. Nosso terceiro passo, nós vimos então aí, o segundo passo, que foi até ali a José, e nós vamos agora de José até Moisés. Está no caminhão ainda, queridos? Está indo no caminho, ficou perdido lá atrás, vamos em frente. Então, de José a Moisés, o que mais de relevante nós temos neste período da vida de José até Moisés? Bom, José, depois de homem, depois de maior, tem lá uma treta com seus irmãos, e eles vendem José como escravo. Primeiramente ele vai como escravo lá para a casa de Potifar, e depois vai para a prisão no Egito. José, queridos, era a descendência de Abraão em Deus, mas foi para a prisão, foi para a cadeia. E aí a gente começa a ver como isso contraria muitas vezes o conceito de que Deus não pode e nunca vai permitir situações dessas para um filho seu, para um descendente dele. Nós vemos que não é assim. José vai para a prisão lá no Egito, mas a gente sabe que em Deus tem em tudo os seus propósitos. Os caminhos não são os melhores nem mais os agradáveis, mas os propósitos são perfeitos. Os propósitos de Deus são perfeitos. José então vai lá para a prisão, e lá na prisão ele vai vir a interpretar os sonhos. Nós temos aqui José com o dom de interpretação que Deus lhe dá, e ele interpreta então os sonhos do copeiro
e do padeiro, que estavam presos na mesma cadeia por terem feito coisas que o faraó não gostou. Ele interpreta os sonhos destes dois profissionais, os sonhos se cumprem, né? Um morre e outro vive. Aí chega a vez de Faraó sonhar, tem um sonho e ele fica incomodado com aquilo, e aquele que ficou vivo lembrou: tem um jovem lá na prisão que interpreta sonhos. Então José vai e interpreta também os sonhos de Faraó, e por causa disso ele é elevado ao cargo de governador do Egito, o segundo, aliás, o primeiro abaixo de Faraó, o segundo na escala de hierarquia de comando lá no Egito. Então José vai do poço para o trono em alguns passos, né? Então, não murmura da fase que você está, meu irmão, porque você pode estar indo para um caminho que você nem espera e nem imagina, né? Então, fica tranquilo, vai dando glória e deixa Deus trabalhar, porque os seus propósitos são perfeitos, amém? Bom, José então, ele, por causa da sua posição e do seu status, ele acolhe aqueles que o traíram, que o venderam, juntamente com seu pai e Benjamim, a quem ele muito amava. Ele acolhe toda a sua família, e sua família se muda lá para o Egito. E estando no Egito, eles vão gozar ali de um período de 30 anos, ali no Egito, de prosperidade, José no trono, tudo, né, ali à disposição do povo de Israel, uma vida de paz. Mas José morre. Depois que José morre, Faraó também morre, e surge um novo rei no Egito, que nem sabia dessa história de tanto judeu ali naquele Egito. Por que esse povo veio parar aqui? E aí aquilo então, que era prosperidade, se torna um longo período de 400 anos de muitas privações, restrições e escravidão e jugo ali no Egito. Então, daqui nós chegamos então ao nosso quarto passo, que vai de Moisés até Josué. Estando lá, vivendo aquela restrição e aquela opressão toda, Deus levanta Moisés, um grande líder, que vai tirar Israel do Egito, pela mão forte de Deus, obviamente. As 10 pragas, né? Deus tira Israel com forte mão, através de 10 pragas lá do Egito, e estabelece a Páscoa, um elemento que aponta diretamente para a nossa redenção em Cristo Jesus, que é como nós vamos ver quando nós estivermos vendo Cristo lá no livro de Êxodo. Deus estabelece a Páscoa e faz o povo atravessar o grande mar, o Mar Vermelho, né? O povo atravessa o Mar Vermelho na direção do Monte Sinai. Então, eu quero perguntar se alguém ainda está junto conosco ou não. Nós estamos agora no deserto, saímos do Egito, depois de 400 anos de escravidão. Estamos indo para um lugar chamado Monte Sinai, ou Monte Horebe, também um outro nome ali para aquele monte. E chegando lá, o que Deus vai fazer? Vai dar então a lei para o povo de Israel. E essa lei, ela era boa, mas também ela era tensa. Era boa porque regrava a adoração, mas era tensa porque ela apontava para o nosso pecado. O pecado que eu, você, aqueles homens lá, não poderiam conviver sem estar, sem tê-lo presente, justamente por causa da desobediência de Adão. A lei apontaria constantemente para as nossas vulnerabilidades, nossas impiedades e nossas transgressões. E dá também a planta do tabernáculo, glorificado seja isso. Por quê? Porque Deus, ao mesmo tempo que aponta para o pecado, começa a apontar para um caminho de adoração, um caminho de comunhão, e o tabernáculo vai ser este elemento que vai nos apontar para um caminho de adoração que seria inaugurada ali no tabernáculo e se consumaria, né, na própria pessoa do Senhor Jesus Cristo, que abriria a nós o vivo e novo caminho para a nossa adoração a Deus. Então, os israelitas estão ali no deserto,
eles estão com a planta do tabernáculo, eles estão com a lei e tem a promessa da terra. Deus então fala: agora vai, meu filho, toma posse dessa terra, é tua. Mas aí entra o elemento humano, né? O elemento do coração. Será? É a nossa tendência, né? Deus faz promessa, Deus realiza de forma sobrenatural grandes livramentos, mas na hora de nós tomarmos posse na terra, a gente pergunta: será? Será que eu mereço? Será que é para mim? Será que é isso? Entra a dúvida. Israel duvidou de que eles entrariam naquela terra. Era uma terra boa, terra que manava leite e mel, mas 10 daqueles que foram enviados para observar a terra voltaram com um relatório de incredulidade, e apenas 2 creram. Por conta disso, Israel vai ter que vagar no deserto 40 anos, e vai ser assim até que Moisés venha a morrer. E antes de morrer, lá já perto do final daqueles 40 anos de vagar no deserto em ciclos, Moisés vai pregar 4 mensagens que se encontram no livro de Deuteronômio, essas 4 mensagens, e Josué vai assumir a liderança do povo de Israel a partir de então. Nosso 4º passo, nós vamos agora para o 5º, estamos chegando quase no final do Velho Testamento. O que aconteceu? Moisés morreu, eles estão ali, né, em preparação para entrar na terra prometida. Agora sim, depois de 40 anos, eles se, de fato, né, conscientizaram de que Deus está com eles, e eles falam: vamos entrar. Josué lidera aquela entrada, então nós vamos ver como foi. Josué, ele, depois de preparar o povo, ele faz a travessia do Jordão, que, quando formos ver o livro de Josué, aponta também para Cristo, o nosso batismo, né? Eles atravessam pelo Jordão ali antes de entrar na terra prometida, e entram na terra. Só que bem no caminho estava que? As muralhas de Jericó. Estava Jericó com suas imensas muralhas, e ali Deus começa então a agir sobrenaturalmente, né? Derrubando as muralhas por terra. Oh, amados, que bênção nós temos um Deus assim, um Deus que não nos deixa iludidos, mas nos deixa confiantes, né? Deus não iludiu o povo: vocês vão chegar lá e vai dar tudo certo. Não, Deus mostrou: tem muralha aí, mas Deus também tinha a sua mão estendida para abençoar o povo. O povo começa a aprender ali quem é Deus, de fato, né? Bom, e aí o caminho continua. Lembre-se, um grande exército, um general, Israel entrando numa terra, né, prometida, porém desconhecida por eles. E aí eles então se deparam com um novo obstáculo, que é a cidade de Ai. Eles têm que tomar a cidade de Ai. Só que entrou um elemento ali de muita, para nós, né, muito embaraçoso, e que nos leva muitas vezes a quedas e derrotas na nossa vida, que foi o elemento do orgulho e da soberba. Deus ali conduz o povo. Quando eles chegam lá, vê aquela cidade, era uma cidade tão pequena como o nome, com um exército tão ínfimo como o nome dela, Ai, né? Mas com uma consequência tão ruim quanto o nome dela também, né? Eles tiveram que gritar Ai, porque o orgulho subiu a cabeça. Essa cidadezinha aí, não, manda lá uma meia dúzia de soldados, que a gente elimina isso aí em 2 minutos, né? Foram derrotados de forma terrível ali naquela cidade, e aquela derrota trouxe uma grande destruição para o exército de Israel, por causa de uma coisa: pecado. Eles foram para lá e falaram: não, isso aqui é fácil para nós. Se contaminaram com aquela cidade, e Deus então imprimiu uma grande derrota para aquele povo de Israel por causa da sua desobediência. Mas depois eles se arrependem, se consagram,
tomam posição, volta para a presença de Deus, né? Tira de fato aquilo que era um empecilho no coração deles, o pecado, e quando a gente faz isso, você sabe o resultado, as coisas começam a dar certo de novo. Quando a gente se consagra, obedece, deixa de lado aquilo que Deus não se agrada, nós começamos a crescer, nós começamos a prosperar. O fato de muitos crentes pararem no meio do caminho e dar umas retrocedidas, muitas vezes é simples, é só tirar a desobediência, só tirar o pecado, que as coisas começam então a voltar para o eixo. Finalmente então, aquela cidade é derrotada e eles continuam a marcha ali, até que então, depois de muitas vitórias na região lá de Gibeon, muitas cidades, muitos reis, Deus então agora vai dar a eles, né, aquilo que prometeu, a terra. E então a divisão da terra é feita para a nação de Israel, tanto para as cidades quanto as cidades do norte como do sul, lá de Canaã. E Canaã então é enfim dividida entre as tribos de Israel dessa maneira. Cada tribo fica com uma porção, e nós temos aqui o que seria então a promessa de Deus, já feita lá a Abraão. Primeira promessa de Deus foi que Deus daria a Abraão uma terra, e aqui está a terra que Deus prometeu a Abraão, uma terra boa, uma terra que mana leite e mel, uma terra que é objeto inclusive de contenda e disputa até os dias de hoje, por suas riquezas, né? Por suas riquezas, né? A confusão toda lá, queridos, não é religiosa não, né? Tem como pano de fundo, né, toda aquela confusão, o econômico. Aquela terra é uma terra rica, por isso a posse disputada ali, né, a ferro e fogo naquela região. Deus promete então e cumpre, e aí nós vamos para o penúltimo passo, que vai nos levar do período ali final, depois daquela divisão da terra, até o período de Samuel. A gente chama aí dos juízes até Samuel. Nós temos aí, depois da divisão da terra, Israel lá, e eles tinham que cumprir o seu papel, expulsar de lá os inimigos. A terra era dele, não era dos moradores originais que estavam lá, que eram povos pagãos, e Israel tem que expulsar os seus inimigos. Só que Israel, ele faz aquilo que todos nós às vezes temos a tendência de fazer, que é não obedecer Deus em tudo. Nós acabamos deixando algumas coisas, não, isso aqui deixa, não, isso aqui se deixa, isso aqui Deus não vai se desagradar disso, Deus não vai se desagradar que o meu coração seja, né, 60% dele e 40% do outro. Eles fizeram isso, não foram fiéis em tudo e pagaram um grande preço por isso, porque ao não expulsar por completo os seus inimigos, Israel começa a padecer na mão desses inimigos. Eles se levantam, eles se tornam seus inimigos. A Bíblia fala que eles se tornam verdadeiros vespões com ferrões que atingem a paz de Israel, e nesse período então eles vão passar por grandes ciclos de dor e sofrimento. É um período em que Deus então vai levantar juízes para mediar a relação de Israel com Deus e também livrar Israel durante esse período chamado período de juízes por 400 anos. E nesses 400 anos nós vamos ver, ao ler o livro de Juízes, um período, um ciclo de falhas que vai de 7 fracassos, 7 períodos de servidões, mas também 7 livramentos de Deus. Amém? Nós vamos depois ver como isso aponta para Cristo no livro de Juízes, como Cristo aqui é visto e revelado. Bom, termina aquele período, já no final, Deus levanta Samuel, por isso que a gente chama Samuel de o último juiz, e também o primeiro profeta, e então nós chegamos aqui ao último passo, ao 7º passo, que vai de Samuel até o final do Velho Testamento, o início do período intertestamentário, o período do silêncio. Samuel é levantado, Samuel inicia o seu ministério profético, e ele vem ser instrumento para ungir os 3 primeiros reis do período do Reino Unido de Israel. Primeiro Saul, um rei que Deus não escolheu, não quis, mas o povo que quis, e foi um período de grande tribulação, né?
Foi também ele quem ungiu Davi, né? Davi, esse período em que Davi é levantado como rei. E por último, o período do Reino Unido tem como rei o rei Salomão. Depois disso, o reino é dividido por uma questão lá tributária. A discussão foi basicamente imposto, né? E imposto é uma coisa que traz divisão até hoje, né? A gente não gosta de impostos, querido. Aliás, esse negócio de imposto não foi Deus que criou, por isso que não é bom esse negócio de imposto, não. E por causa de impostos, houve um racha no reino, né? Um rei que assumiu depois de Salomão falou: não, queremos aumentar imposto aqui. Aí uma rebelião civil, o reino se divide, né? Obviamente, tudo dentro de um plano estabelecido por Deus, de um propósito de Deus, né? Deus não é pego de surpresa, Deus não tem plano B, Deus tinha um propósito em todas as coisas. O reino é dividido, nós temos então Israel agora, aquele mapa que nós vimos aqui, né? Aquela parte de cima do mapa, o reino do norte, e embaixo o reino do sul. Em cima, o reino com 10 tribos, as tribos de Israel, e embaixo um reino com 2 tribos, né? Então nós temos esses 2 reinos e diversos reis governando. Então ali segue-se uma dinastia de reis em cada um dos reinos, até que chega um momento em que, por conta da desobediência, idolatria, esses reinos são levados cativos. Primeiramente o reino do norte, levado cativo para a Assíria, sob o comando de Senaqueribe, um rei mau, né? Por isso que quando Jonas ouve de Deus, vai lá e prega o evangelho para aqueles assírios, Jonas falou: você não é crente não, Deus, você não é crente não, aquele povo lá é um povo ruim, não vou não, tu vai, Jonas. E Jonas, depois de muita luta, né, tempestade, aperto de orelha, vai, e os caras se convertem, né? Isso é o pior ainda. Aqueles assírios eram terríveis, eles eram cruelíssimos, e Deus ainda vai ao encontro deles para salvá-los, né? E logo em seguida o reino do sul, alguns anos mais tarde, o reino do sul vai ser também levado cativo para a Babilônia. E aí nós temos Daniel, seus amigos indo para lá, para o cativeiro, toda aquela história que nós já ouvimos falar. Depois nós vamos ver um pouco mais com detalhes. Eles vão lá para a Babilônia, ficam 70 anos lá, até que sob a direção e a liderança de Esdras e Neemias eles voltam, né, trazendo parte daquelas 2 tribos do Reino do Sul que foram lá para a Babilônia, cativos. Eles voltam para Canaã, e ali em Canaã eles vão reconstruir de novo os muros do templo, vão reerguer aí, né, o culto nacional, a relação com Deus começa a voltar para o trilho novamente, né? E aí nós temos o fecho e o final do Antigo Testamento. 7 passos, fomos de criação até o final do Antigo Testamento. O que queremos agora é ver Cristo aqui em toda essa história, em todo este enredo. Agora nós vamos voltar, então, lá para o começo e vamos procurar ver Cristo. Domingo que vem a gente vai começar a mergulhar no Pentateuco. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Como estes livros e essas histórias apontam para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Vamos começar a entender de forma cada vez mais próxima o propósito de Deus até chegar a nós nos dias de hoje. Que Deus assim nos abençoe e nos conduza ao longo desta jornada. Amém? Vamos ficar de pé, queridos? Vamos orar? Feche os seus olhos, por favor. Vamos pedir a Deus que nos abençoe no final desta aula e no culto que teremos agora na presença de Deus. Senhor, obrigado por estes momentos passados aqui, por esta introdução a este tema, a este assunto. Pedimos que o Teu Espírito Santo ilumine o nosso coração, para que na compreensão progressiva, Senhor, da Tua vontade, do Teu propósito redentor, na história, Deus, do Velho Testamento, até chegar aqui a nós, possamos ser, Senhor, ó Deus, tocados, possamos ser edificados, possamos nos alegrar por tanto que o Senhor fez e o quanto o Senhor nos amou. Pai, nós te louvamos por este momento, pedimos que o Senhor nos abençoe agora, no culto que teremos logo mais, e pedimos a Tua bênção sobre cada um, no nome de Jesus. Amém e amém.